E aí, pessoal, nós estamos de volta. Nessa série nós estamos falando sobre vida de santidade. E aí eu pediria, se você está assistindo esse vídeo, para assistir os 3 primeiros vídeos, que a gente fez vamos dizer assim, a gente conceituou isso de maneira própria. Porque, como eu disse, há uma visão muito errada sendo ensinada sobre santidade no meio da própria igreja, quando, na verdade, esse é um assunto bem simples, né? E eu estou usando alguns textos base sobre isso, sobre essa questão de santificar-se, sobre essa questão de separar-se. Eu queria que você guardasse isso, né? Eu vou repetir aquilo que eu falei, porque a santificação está ligada à separação. E não é a separação de alguma coisa, é a separação porque existe um propósito. Eu expliquei muito bem isso no último vídeo, a importância de sermos de Deus para um propósito e não de estarmos separados das pessoas, né? Mas nós estamos separados, né, para um propósito, estamos separados de um sistema de viver desse mundo, da maneira desse mundo pensar, da maneira desse mundo agir, para nós vivermos a expressão de quem nós somos. Somos filhos de Deus, nova criatura, nós somos aquilo que hoje você vai entender isso, né? Nós somos santos, separados, né, para um propósito. Então, guarda isso no teu coração, né, para você entender dessa maneira. Não tem dificuldade de entender dessa maneira. Você vê, Deus nunca pediu que eu e você estivéssemos fora do conteúdo de responsabilidades de viver nesse mundo, de cumprir o meu papel de responsabilidade diante da família, diante do trabalho, da igreja, como um cidadão desse mundo, mas um cidadão que é representante do céu. E isso é importante. E Deus nos chamou para essa separação, para essa santidade, para esse processo que também vai nos transformando cada vez mais à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. É demais, gente. O plano de Deus é sempre perfeito. O que Deus ele idealizou para que o homem vivesse é sempre perfeito, é bacana, ok? Então isso é mais simples que a gente imagina. Então eu lembro que eu li com vocês Josué capítulo 3, verso 5, Deus pede ao povo, e Josué diz para o povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, ok? Então entendermos isso, gente, é entender que Deus ele se expressa através da minha vida. Quanto mais eu tenho entendimento sobre separados para um propósito, de vivermos essa verdade, então nós somos um canal que flui com a inspiração de Deus e o mover dele sobre esse mundo, para abençoar as pessoas, né? Para levar essa palavra transformadora, levar essa palavra que liberta, né? Que muda, que convence, através de uma expressão que é a expressão de Deus. Por isso, nós estamos separados para esse propósito. 1 Tessalonicenses 4,3, lembra? Pois a vontade de Deus é essa, a santificação de vocês. E aqui até fala num conteúdo sobre a nossa conduta, a maneira de nós vivermos, né? Que não é a maneira desse mundo. E por último, Hebreus 12,14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E de andarmos de maneira própria. Então vamos lá? Nesse vídeo eu vou começar, eu quero falar pelo menos, né? Vamos dar uma olhada sobre isso aqui. Vamos ver o que de fato, olha aí embaixo na legenda para você entender. Vamos ver o que de fato não é santificação. Então antes da gente falar um pouquinho mais dos motivos porque Deus pede de mim entrarmos e vivermos no processo da santificação, eu quero falar primeiro sobre o que não é santificação. Em primeiro lugar, não é santificação um processo para se tornar santo, porque já somos santos em Cristo Jesus. Eu até expliquei, se não me falha a memória, no primeiro vídeo um pouquinho sobre isso, porque a gente tem uma cultura no nosso país, né, essa cultura religiosa de ser santo é algo que vai acontecer depois, se juntar e fazer o nobis fora da vida da pessoa,
se ela pode ser, então, canonizada. Essa é a palavra que é usada, né? Para que ela se torne, então, um santo, né? E, na verdade, do ponto de vista básico, gente, não é uma questão de ser uma pessoa melhor, é uma questão de uma obra feita que transformou a minha natureza e me deu a condição de ser agora separado, ser santo. Tá legal? Então, não é um processo para você se tornar um santo, porque nós já somos santos em Cristo Jesus. Agora, o santo, que sou eu e você, nós entramos nesse processo de aperfeiçoamento, mas por natureza, esse é o nome. Então, eu quero colocar isso aqui bem claro para você. Uma vez que nos tornamos, olha aí na legenda, uma vez que nos tornamos novas criaturas, a Bíblia agora nos chama de santos, ok? Então, a própria palavra de Deus dá essa declaração. E nós vamos ver aqui em algumas cartas que o apóstolo Paulo se refere ao pessoal da igreja chamando eles de santo, tá bom? Então, nós não vamos nos tornar, porque está ligado à nossa natureza, uma vez que eu fui transformado na minha natureza, uma vez que eu me tornei uma nova criatura, eu já tenho essa condição, eu sou chamado de santo. E é óbvio que os santos vão sendo aperfeiçoados sobre a face da terra, que é isso aí, é o processo da santificação, da separação. Veja que legal, o apóstolo Paulo, pelo menos aqui em duas cartas, eu quero te mostrar isso, 2 ou 3. Romanos 1:6 diz assim, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele por natureza, a nossa natureza mudou no momento em que nós entregamos a nossa vida para Ele e o recebemos como Senhor e Salvador. Então o que acontece? Meu espírito é recriado, eu me torno uma nova criatura. E Paulo continua a dizer, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Muito legal, né? 1 Coríntios, capítulo 1, no verso número 1, Paulo diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Olha o verso número 2, gente, está escrito, a igreja, ele estava escrevendo uma carta, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, é muito importante você entender que tornar-se santo não é algo que o homem faz por uma vida de méritos, ou não é uma investigação ao longo da vida e os méritos foram tão altos que então o tornaram um santo. Não, gente, tem a ver com a transformação da minha natureza no momento em que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Isso tem que ficar claro no teu coração. Não tem nada a ver com o meu mérito. O mérito é todo de Jesus e eu o recebi. Por isso eu me tornei uma nova criatura. Daí a importância da gente tomar posse por fé da nossa identidade, quem nós somos. Eu sou santo porque Ele me fez santo através da obra da cruz. Ele me tornou uma nova criatura. Então a nova criatura é igual a santo. Todos aqueles que se entregam a Jesus como Senhor e Salvador são chamados pela palavra de Deus santo, separado para um propósito. Então é muito bom a gente conversar sobre esse assunto, porque ainda tem muita dúvida no corpo de Cristo sobre isso, principalmente por isso que eu falei de uma cultura religiosa onde você vai juntando tudo que a pessoa fez, o mérito é dela, para ela se tornar santo. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Então eu não posso cair nessa cilada, ok? Então veja, o homem, mais uma coisa que eu quero te falar, o homem recebe a natureza santa de Deus e por causa dessa natureza, ele se torna santo. Então essa obra toda é feita por quem? Por Jesus. É a obra da cruz do Calvário. Daí a importância da gente estar sempre falando sobre esse assunto e outros para poder levantar na igreja, porque eu vejo muito isso, uma boa parte do povo de Deus não tem a sua identidade muito bem assumida pela fé
de quem eles verdadeiramente são em Cristo. As pessoas sentem que são assim. Então, elas preferem ter um sentimento para dizer para elas quem elas são. Então, com base no sentimento, então elas se acham impuras, elas se acham desfavorecidas, elas se acham desvalorizadas, elas se acham imerecidas. Mas é claro, o mérito é todo de Jesus, não tem nada a ver com o meu mérito, não tem nada a ver com a minha impureza, não tem nada a ver com a vida que eu tinha, porque eu era um ser espiritual morto, atrelado a uma natureza às trevas, numa condenação que me levava para o inferno. Mas no momento em que eu recebi, gente, a coisa mais poderosa do Evangelho é ser nova criatura. A coisa mais poderosa do Evangelho é você ter a compreensão da identidade sua em Cristo Jesus, de ser nova criatura. E como é que eu faço isso? Você toma posse por fé do que está escrito e não permite que o teu sentimento, ou as falhas, ou os erros naturais que nós temos, porque nós somos seres imperfeitos, desse ponto de vista do lado de fora, possa governar a tua maneira de pensar a teu respeito. Está dando para entender isso? Eu não estou dizendo aqui que então a gente pode viver de qualquer maneira, que a gente é errado mesmo, a gente só faz besteira. Não é nada disso, já está caindo para a vala. Eu só estou te dizendo que agora a gente tem uma consciência nova que também falará para mim, cuidado com isso, aquilo outro, me corrige, me ensina. E nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Ele. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Você não é mais a mesma pessoa de um ano atrás. Se você caminha com Deus, você não é. Então esse é o processo de santificação. É um processo que nós caminhamos, de maneira contínua ali com Jesus na palavra, vivendo a verdade, procurando viver a verdade na prática. Esse é o processo. Mas eu me tornei uma nova criatura. Do ponto de vista do céu, ele olha para você como santo, justificado pela obra de Jesus, separado para um propósito. É legal, né, Deus declarar isso, povo de propriedade exclusiva dele. Então, bacana, gente, assume a tua identidade em Cristo Jesus pelo que está escrito. Você precisa, a igreja não vai avançar e não vai abençoar as pessoas se não tomar posse dessas verdades que nós estamos conversando por fé. Não tem nada a ver com o que você sente. Você pode se sentir desprezado, como eu falei, desvalorizado, o inferno perturba, eu me sinto mal, eu não me sinto isso, incapaz. Cara, jogue isso fora. Assume a tua identidade. Assume que em Cristo Jesus tudo posso naquele que me fortalece. Assume a tua identidade de ser nova criatura e deixa que Deus ele vai te capacitando a viver a cada momento da tua vida, diante de várias situações, diante das dificuldades, das lutas. Isso é muito importante. Ok? Eu creio que você está separando o que eu estou conversando, né? Então, o conteúdo de conversar sobre isso, gente, é baseado na palavra. Então, como é que eu faço com aquilo que é baseado na palavra? Eu me vejo no espelho um caidinho. A palavra diz que eu sou filho do Deus Altíssimo, que Ele me valorizou, mas eu me sinto desvalorizado. Então, qual identidade você vai pegar? A que você olha humanamente falando? Ou a identidade que Deus ele já realizou na cruz do Calvário, que me pertence e a você também? E eu declaro que agora, isso é a grande chave que vai virar a tua vida, em termos de você caminhar com Ele. Okay? É possível, pastor, ser santo e caminhar com Deus em santidade? Claro que é, cara. Porque Ele nos chamou para viver com Ele, separados. Ele declarou que nós somos santos, separados para Ele com um propósito. Ele declarou que nós podemos viver agora, pela ação viva do Espírito Santo em nós, nós podemos viver a verdade, de maneira contínua, de segunda a segunda, né? Procurando viver, amando, tendo paixão pela verdade e vivendo a verdade, nós vamos sendo transformados. Cada vez mais que você vive a verdade na tua vida, você vai sendo transformada por ela. Entendeu isso, gente? É simples, mas põe no teu coração. Vou deixar essa última frase aí para você entender. Quando nós nascemos de novo, é Deus quem produz o novo nascimento. Produzindo o novo nascimento é a nova criatura é santa. Não por causa dos atos nossos humanos, gente. Você está entendendo o que eu estou te falando, né?
Por causa de uma transformação de natureza. Por causa de uma transformação de natureza, o apóstolo Paulo disse para a igreja de Roma, de Corinto e as outras igrejas, os santos da igreja, os santos da igreja chamando a gente de santo. Tá legal? Por causa da natureza. A nossa natureza mudou. Então, lá, 1 João, e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem transformados, serem feitos transformados. Filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Legal? Muito bom, né? Último então, vamos lá, já que nós estamos aqui. O processo de santificação não é para se tornar santo, e sim para manter-se santo. É isso. E a gente vai seguindo adiante. Legal, pessoal? Então é isso aí. Nós estamos falando que não é santificação, né? Então não é um processo para um dia eu me tornar santo. Não é isso. Você já entendeu, eu expliquei nesse vídeo. Tá legal? A gente se vê então no próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.